Fala pessoal, aqui Robson Constantino e esse é o Seu Negócio Podcast. O podcast voltado para o empreendedor, para o empresário. Aqui nós tiramos suas dúvidas, esclarecimentos, damos dicas de como melhorar o seu negócio para que você consiga desenvolver bem o seu negócio e crescer cada vez mais de maneira sustentável. Hoje nós temos um convidado de honra aqui no nosso podcast. Vamos conversar um pouco com Bruno Viana. Meu amigo Bruno Viana, além de tudo, professor, mais de 10 anos de experiência na área fiscal. O Bruno é consultor tributário, especialista em ICMS, aqui na região Nordeste, atua em auditorias, é mentor e desenvolvimento de carreiras. Ele tem cursos e oficinas presenciais de ICMS, consultoria tributária, e ele criou a plataforma Aprenda ICMS, a primeira plataforma de ensino online de ICMS no estado do Ceará. Então, o Bruno é a fera do ICMS. E hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco sobre os riscos tributários voltados do ICMS, como você, empreendedor, pode se prevenir, e vamos entender um pouquinho dessa tal da ICMS, né? O que é o ICMS, como a gente pode evitar problema com esse bendito ICMS, que a maioria dos empreendedores e empresários não sabe nem do que se trata. Só sabe que é mais um imposto para pagar, né? Meu amigo Bruno, seja bem-vindo, fale um pouco para as pessoas, se apresente aí e para a gente começar o nosso bate-papo. Agradeço aqui o convite, estar aqui no podcast. Como você falou, me chamo Bruno Viana, eu trabalhei dentro da área tributária desde 2010, que eu trabalho na área tributária, passando um pouco ali pela experiência das empresas de serviço, até que eu foquei ali no ICMS e fui adquirindo essa especialidade, passando por posto de combustível, farmácia, confecção, pet shop, indústria, distribuidora, todos os segmentos assim, possíveis e imagináveis que tratam com ICMS, eu pude atuar e hoje atuo na consultoria tributária, dentro da recuperação, dentro da auditoria e dentro da parte de educação, porque o ICMS ele é um mundo, tem muita complexidade, varia de um estado para outro, e a missão aqui é promover a educação para contadores e empresários se especializar em ICMS. Certeza. Você falou que o ICMS ele é um campo muito amplo, né? Porque ele atua, né, tudo sobre circulação de mercadorias e serviços, né? A sigla do ICMS ela quer dizer isso, Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Mas trocando em miúdos, né? Transformando isso numa linguagem que o nosso público entenda, que o empreendedor entenda de maneira mais clara. O que seria o ICMS? Como você falou, o ICMS ele é um imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e os serviços de telecomunicação. Mas em resumo é o seguinte, se você é um comércio varejista, se é um comércio atacadista, se é uma indústria, uma transportadora ou empresa de provedor de internet e telecomunicação, tem ICMS dentro da sua operação. Ah, eu não pago. Aí alguém paga por mim. Não importa. Dentro da sua operação, tem muito ICMS. Talvez você não veja, você não sinta, você não faça o desembolso ali de um pagamento, mas tem ICMS. Então, se você é comércio, do que for, indústria, atacadista, transportadora e empresa de telecomunicação, você paga o ICMS. E existe aqui uma variedade de tipos de ICMS. Quando você vai por ISS é 1, PIS/COFINS ele é 1, Imposto de Renda ele é 1. ICMS não, ele tem outros tipos dentro dele. Você pode pagar pela sua entrada dentro do estado, de fora do estado, de importação. Você paga quando você vende, quando você faz uma bonificação, quando você dá uma saída para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica. Então existe essa possibilidade. Pago pela minha entrada, pago pela minha saída, pago quando eu compro consumo imobilizado, pago quando eu compro mercadoria para o meu estoque, quando eu vendo. É inevitável, você vai esbarrar. E aí é necessário. Você não precisa ser um especialista em ICMS, mas você precisa ser um especialista no ICMS do seu negócio. Sim. Porque, ainda que muitas pessoas reclamem de que a carga tributária é muito alta no Brasil, e a imensa maioria paga errado. Tanto é que existe um mercado chamado recuperação tributária, onde se identifica impostos pagos a maior. E é um mercado que cada vez mais cresce, porque as pessoas pagam errado e, infelizmente, pagam a maior. Então, talvez você que está vendo aqui este podcast, você está pagando ICMS a maior e não está sabendo. Então, você tem que fazer ali um planejamento tributário, uma recuperação tributária com a Constantino Contabilidade para analisar essa possibilidade que talvez, se você reclama ali do seu preço, está muito alto, eu não consigo praticar esse preço, provavelmente
resolvendo esse problema de pagar o ICMS correto, a gente consiga Melhor. ajustar esse preço aí. É interessante você falar essa questão de pagar corretamente, né? Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que nós conversamos com o Ricardo Pinto, né, da Valor Consultoria Empresarial, onde a gente fala sobre o planejamento. Como é que a empresa pode planejar, e ele sempre fala uma frasinha que diz que é organizar para crescer, né? Então, se você organizar a sua parte tributária, você vai crescer de maneira mais sustentável, né? Agora sim, dentro do ICMS, você falou aí uma infinidade de aplicações dele, né? Mas existem algumas situações em que a empresa ela não paga ICMS, mesmo que ela seja uma empresa comercial, industrial ou de telecomunicações, que seja. Existe algum caso específico que, não, essa empresa aqui, ela não paga ICMS, apesar dela ser contribuinte de ICMS? Não, só se ela Sempre fechar as portas. Não sou negado, não sou negado, por favor. Ou ela fecha as portas ou ela não funciona. Que na verdade existe o seguinte: existe algo que nós chamamos de benefício fiscal. Que é esse benefício fiscal? Eu, contribuinte do ICMS, naturalmente é um benefício aplicado para empresas maiores, porque elas têm uma relevância de arrecadação, de geração de emprego, de expansão e de PIB, etc, etc. Ela pode solicitar ao Estado, e cada Secretaria de Fazenda tem seu rol de benefícios, um benefício fiscal onde, se cumprido determinados requisitos, a Cefaz diz o seguinte: eu vou te cobrar menos. Entendeu? Sim. Tu vai pagar menos que a maioria, porque você tem um porte relevante e porque você é regular, compra e vende com nota, os sócios estão com IPVA pago, porque até isso é Caramba. verificado, imposto de renda em dia, os contribuintes regulares para determinados segmentos, eles conseguem esse benefício fiscal. Não é de não pagar, mas é de pagar menos. Sim. Existem também os produtos e operações que são isentas de ICMS. Aí, de fato, se você é um comércio, indústria ou atacado, que trabalha dentro desses produtos que tem isenção, por aqueles produtos, você não paga. E aqui posso citar vários. Sim. Feijão, farinha de mandioca, alguns pescados não nobres, a gente tem rapadura, a gente tem não paga ICMS. Né? Rapadura aí é doce. Não é que diz o ditado? Rapadura é doce, mas não é mole não, mas nesse caso o ICMS já... perfeito. A gente tem absorventes, a gente tem preservativos, a gente tem produtos ortopédicos dentro da farmácia, que são isentos de ICMS. Então, existe uma lista de produtos, são mais de uma lista imensa de produtos ou operações que são isentas de ICMS. Aí, de fato, quando o contribuinte, em regra geral, ele não paga. Sim. Tem uma observação. Se a gente está falando de uma empresa que ela é optante pelo Simples Nacional, aí ela paga. Quer dizer que o empreendedor, o empresário que está nos assistindo, nos ouvindo aí, se tem dois regimes tributários, vamos dizer assim, simplificando, né? Ou ele é normal, que dito normal no estado do Ceará, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala de tributação estadual, ou ele é normal ou é Simples Nacional. Isso. Então, se ele for Simples Nacional, aí ele já iria pagar esse ICMS, mesmo que a mercadoria seja isenta. Perfeito. Deixa eu explicar como é que funciona e contar uma história do que acontece. Sim. Já aconteceu em alguns anos, até diminuiu esse volume, de empresas de consultoria ou de recuperação entrarem em contato com empresas do Simples Nacional que trabalham com produtos isentos e dizer o seguinte: você está pagando ICMS no seu PGDAS. Sim. Mas esse produto ele é isento de ICMS, você não pode. Vamos pegar esse dinheiro de volta? Não caia nessa conversa. No estado do Ceará, quando você é optante pelo Simples Nacional, mesmo que você trabalhe com um produto isento de ICMS, você paga ICMS. Por quê? Para um estado conceder isenção de ICMS para o Simples, aquele estado tem que publicar uma lei dizendo: a partir de tal data, o Simples Nacional pode se apropriar do benefício de isenção. Se essa lei ela não existe, não tem isenção para o Simples. Ah, mas me ligaram dizendo que pode. Ah, mas me disseram que Rio de Janeiro pode. No estado do Ceará não tem previsão legal. E a Cefaz já sinalizou que isso é ponto de fiscalização. As empresas que nos últimos 5 anos, por algum motivo, preencheram o seu Simples Nacional
colocando lá como isento de ICMS, ou como redução na base de cálculo, que é uma isenção parcial, você será notificado, intimado e obrigado a pagar tudo isso que você sonegou nos últimos 5 anos. Então, muito importante isso que você está comentando, né? Porque por mais que a mercadoria, na sua origem, né, assim, ela seja isenta desse imposto, desse tributo, pelo fato de eu ser do Simples Nacional, aí eu já perco essa isenção. Perfeito. Mas por que, Bruno? Por que o fisco ele fez essa diferenciação? Poxa, se a mercadoria é isenta, por que o Simples Nacional ele é desprivilegiado nesse sentido aí? O Simples Nacional é um benefício fiscal. Já é um benefício. Já é um né? benefício. Você paga bem menos. Vou dar um exemplo que se você vendesse um produto, ele vai ter um alíquota de 18%. Sim. Quando você é do Simples Nacional, tu paga 1,5%, 2%. É um benefício bem considerável, né? Bem interessante. Então, como você já tem esse benefício, que já te ajuda, um benefício você não pode ter os dois. Você não pode juntar e acumular. Ou você é simples e vai pagar aquele imposto dentro do PGDAS, ou você sai para se apropriar da isenção. E a pergunta que a pessoa faz é: como é que eu sei qual é o melhor? É matemática. A gente tem que fazer um planejamento tributário, Sim. fazer uma conta e saber se vale a pena ou não. Tá. O segmento, por exemplo, agro, que trabalha muito com ração animal, cavalo, boi, suíno, esses insumos eles têm isenção de ICMS. Normalmente é um segmento que não vale a pena ser optante pelo Simples Nacional. Porque senão não se aproveita desse Perfeitamente. benefício. Bem interessante, bem interessante. É bastante importante você que está nos ouvindo, nos assistindo, ter em mente que tudo que se fala de tributo tem que ter um cálculo, tem que ter um planejamento. Né, Bruno? Não adianta simplesmente você, como o Bruno falou, ouvir, mas fulano disse que era assim. Se não tiver um cálculo, não tiver um planejamento, tá praticamente certo de que vai estar errado. Você transforma a sua empresa numa roleta russa. Tem hora que você atira e não dá nada. Mas tem hora que você atira, bala na cabeça, né? Até quando vai dar? Até quando dá certo. Né? E, inclusive é o tema da nossa conversa aqui. Por muito tempo, se trabalhou de uma forma irregular, se trabalhou de uma forma amadora, sem consequências. Hoje você não pode mais. Até pode, mas você será rapidamente intimado a resolver sob pena de ser excluído do Simples Nacional, sob pena de não poder abrir uma outra empresa, comércio no seu nome. Então existe uma série de consequências hoje quando você atua dessa forma. É interessante você falar sobre essa questão dos riscos, né, que é justamente o nosso tema hoje. É interessante a gente ver que tudo hoje da Cefaz, falando de Cefaz, estadual aqui do estado do Ceará, tudo da Cefaz está mais rápido, né? E nós vimos que ela está com o fisco, ele está com uma sede muito grande em recuperar esses impostos que não foram recolhidos ou foram recolhidos de maneira indevida, né? Como exemplo, a gente tem aí, recentemente, teve aquela questão das notificações da Cefaz, acredito que a maioria dos empreendedores recebeu, se não recebeu, seu contador deve ter recebido, que falava dos eventos 378, 379 e 380, né? E nesses eventos, dentre outras coisas, tem lá aquela questão da receita, questão dos 80% da receita, a questão de omissão também em relação às despesas, né? Quando foi que a Cefaz ela entendeu que deveria ir atrás desses valores? Quando foi que ela percebeu, estou perdendo dinheiro aqui, né? E com base nisso, como foi que a Cefaz entendeu e como é que o empreendedor ele pode se prevenir em relação a isso? Fala um pouco sobre esses eventos e como foi que a Cefaz cobrou para que o empreendedor que está nos assistindo se previna. Cara, vamos lá. Não é que a Cefaz ela é a malvadona. Às vezes ela é, mas não é que ela seja, né? Na verdade, toda a aplicação, todo o cruzamento que existe hoje, ele tem uma previsão legal muito antiga. E não é que o fisco ele acordou. Ele sempre teve a ciência de tudo. Porque toda a informação está concentrada. O fisco ele tem todas as informações. Talvez o que foi difícil é como é que eu vou trabalhar, analisar, fazer o cruzamento dessas informações. Porque que se compra e se vende sem nota, sempre teve ciência. E teve etapas, né? Quando as empresas do Simples Nacional, eu gosto de dizer que eram as lendas do Simples. Como é que é as lendas do Simples? Quando a gente pega uma empresa que ela tá ali no Simples, ela tá abrindo, normalmente é um empresário amador. O que é um empresário amador? Ele tinha um dinheiro,
Ou ele tem uma cultura familiar de cada um abre seu negócio. Quando ele atinge ali a maioridade, ele só abre minha empresa. Disso. O que for mais fácil, ele abre. E ele vai fazendo do jeito que ele vai escutando as pessoas. Não, tu só precisa emitir nota assim. Não precisa fazer assim. Ele vai criando a cultura da empresa dele de forma muito amadora. Sem informar preço. Sem achar que a contabilidade é essencial. Que é. Sem ter uma assessoria jurídica necessária. Que é. Importante. Sem contar com o inventário. Que é importante. Então ele vai cometendo uma série de erros. Não é por vontade. É por amadorismo. Então, quais foram as etapas, né? Primeiro se dizia assim, não precisa comprar e vender com nota de tudo. Só uma parte. Só para cobrir a folha. Só para cobrir as despesas, tinha muito isso. Vende nota só do que cobre a tua despesa, era a tua folha. Aí eles faziam esse cálculo. Depois foi dito o seguinte, se eu trabalho com produto com submissão tributária, eu não preciso emitir nota. Se o produto é isento, eu não preciso emitir nota. Teve essa lenda também. Essa aí realmente é nova para mim. Já aconteceu. Principalmente ali em 2021, 2022, teve muito disso. Quando veio uma notificação naquela época. E aí depois foi o seguinte. Só emite documento fiscal quando vender no cartão de crédito. Essa é clássica. Essa é muito clássica. E detalhe. Só para cobrir as vendas do cartão, né? E detalhe. Eram máquinas específicas. Quando for da PagSeguro não precisa. Quando for da Verdinha precisa. Quando for... Então existe todo um mercado de requisitos que não tinha base legal nenhuma. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez. Certa vez, eu com Vale Alimentação, isso foi em 2012, 2013, com Vale Alimentação, fui num restaurante comer, ele disse assim, você aceita Vale Alimentação? Ele disse, aceito Vale Alimentação. Tudo bem, almocei, pedi uma sobremesa. Quando eu fui pagar, ele foi no restaurante vizinho, pegou a máquina do restaurante vizinho e pagou a dele. Aí eu falei assim, cara, você tá certo? Ele, tá, a gente sempre faz, não dá problema nenhum não. Então, o erro ele foi se tornando social e por nunca ter dado em nada, a galera ia fazendo. Tudo isso foi sendo pegue aos poucos. Foi sendo pegue aos poucos. A Cefaz ela começou a fazer um cruzamento dos recebimentos de cartão de crédito. Aí depois foi isso, né? Vamos emitir só de cartão de crédito. Mas essas conclusões, as pessoas iam tirando essas conclusões sem olhar para a norma e sem entender que existiam outros requisitos que ela tinha que cumprir. Que é o boom do momento. Que é o cruzamento do momento. Hoje, uma empresa do Simples Nacional, o que é que ela tem que fazer? Aliás, não é uma empresa do Simples. Qualquer empresa. Você precisa comprar e vender sem nota. Não é optativo. Eu vou comprar sem nota e vender desse fulano. Do outro ciclano. Isso não é uma opção. Se fosse uma opção, todo mundo fazia. Então, tudo tem que comprar e vender, tudo é vender com nota. Aí você fala assim, meu fornecedor não quer emitir nota. Ou o cliente não quer. Eu ouço muito lá no escritório, o cliente dizendo, não, mas o meu cliente não quer nota. O cliente não quer nota. O cliente não quer nota de jeito nenhum. Eu tenho um cliente que ele diz isso muito pra mim lá. Nossa, mas o cliente não quer nota. E aí? Tem soluções. Porque veja só, a partir do momento em que você compra e vende sem nota, você gera um problema no estoque. Primeira coisa que você gera. O teu controle gerencial e o controle fiscal. E a Cefaz está olhando para isso. Ela sabe quais são os segmentos mais... que tem a prática mais comum. Sabe onde existe, né? Se você compra e o fornecedor não quer emitir nota, emita no lugar dele. Existe uma norma, que é o artigo 180 do decreto 24.569/97, que diz: toda mercadoria que entrar no seu estabelecimento precisa de nota. Na entrada da mercadoria. Se você comprou sem nota, mas a mercadoria precisa, emita a nota de entrada e pague o imposto. Como assim pagar o imposto? Você vai pagar o imposto que seria pago se tu estivesse comprando no fornecedor. Porque veja só, se eu pudesse comprar sem nota e emitir uma nota de entrada sem ônus, todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Da mesma forma é a venda. Você está vendendo. O seu cliente insiste em dizer que não recebe nota, emita o cupom fiscal. O cupom fiscal não precisa de dado de ninguém, não. Você consegue emitir o cupom fiscal. Sem as informações. Mas, Bruno, quanto à questão de cupom fiscal, é importante você falar nesse ponto, né? Que eu estava até pensando, pode regularizar essa questão. Se o cliente não quer nota, eu vou emitir um cupom fiscal. Mas não tem aquela história de que tem que colocar o CPF nas compras acima de... que é R$200. Isso é uma particularidade para um único segmento. Um segmento específico.
As Supermercado. empresas, não. As empresas que têm KNAI de hipermercado, Ah, hipermercado. nas compras acima de R$ 200, é que tem que colocar o CPF. Única e exclusivamente. Não foi Só. isso. Posso gerar cupom Pode fiscal à gerar cupom vontade fiscal. Se você for um comércio varejista fazendo a venda, emita. aí. Legal. Não vai ficar vinculado no meu cliente, não? Vai não. Você Não não vai ser perto compra em dele? diversos lugares, não tá Sim. vinculado o seu nome, entendeu? Tá uma praxe a galera pedir, né? Quer que eu coloque CPF na nota, É. CPF na nota, CPF na nota. Em alguns estados, né? Isso tem. Aqui eu acho que também, aqui no estado de Ceará tem que aquela que a sua nota vale Tem a sua nota dinheiro, vale né? dinheiro. Como é que É. você faz? Quando você faz o cadastro e a sua nota vale em dinheiro e se vincula a uma instituição de caridade, aquela instituição concorre no final do ano a uma premiação da Sim. Cefaz. Então existe essa prática. Tá. Obviamente tem as suas promoções de cashback, retorno, etc, etc. Tem essa Até série de pro cara benefícios. Criar um banco de dados e de informação e ter dados ali Perfeito. do cliente dele, né? Interessante Então, fazer. isso é um problema que você precisa resolver, comprar e vender sem nota. Aí, Tá quanto, sim. aí quanto a essa questão que a gente estava comentando aqui sobre. Falou sobre cartão, né? Que muitas empresas tinham essa cultura, eu só vou faturar, emitir nota para cobrir a venda dos cartões de crédito. E aí a Cefaz recentemente mandou uma notificação para muita gente de que ela estava com a receita dela, não era o suficiente para cobrir o que ela teria comprado, né? Que foi aquele paralelo lá É. dos 80%. Porque funciona o né? seguinte, aí a gente tem que ter muito cuidado com isso daqui, Aham, porque senão a gente vai acabar pagando imposto sem dever. sem dever. Primeira coisa que acontece é o seguinte, a lei federal do Simples Nacional, ele tem 3 previsões, que se não cumpridas, a empresa pode ser excluída do Simples por ofício. Certo. Retroativo e ficar impedido de optar pelo Simples pelos próximos 3 anos. Penalidade Primeiro- séria, né? Primeiro requisito é o seguinte, se você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, você tem que ter o que chama livro caixa. O que é um livro caixa? O livro caixa nada mais é do que é o registro de todas as tuas contas, de tudo que entra e tudo que sai, de todos os teus recebimentos e de todas as tuas vendas. Na contabilidade tem outro nome, se chama livro razão. Sim. E hoje é tão simples porque todos os sistemas financeiros conseguem fazer uma conciliação e a contabilidade já recebe isso pronto. Ela só faz só uma análise. É bem simples. Quando você não tem isso, você está na iminência de ser excluído do Simples Nacional. Você tem que ter. Então não adianta você chegar para o seu contador e dizer assim, eu só quero a folha. Uhum. Eu só quero o imposto, setor fiscal, eu não quero a contabilidade. Não é optativo. É obrigatório, né? É obrigatório. E como eu lhe falei, o cara pega ali um sistema simples, ele faz conciliação bancária para ti. Uhum. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é o seguinte, uma empresa optante pelo Simples Nacional não pode ter aumento de estoque superior a 80% dos ingressos de recurso. Essa Se não continha é for importantíssima. se não for justificado. Funciona assim, se o teu faturamento no ano foi R$ 100, Ah, as tuas compras para estoque naquele mesmo ano é limitada a 80. Quando você vai para 81, você tem que explicar o que é aquele 1. É estoque. Exceto se for justificável, porque existem períodos sazonais, aham. A pessoa faz um estoque existem maior, né? ofertas. Existe, por exemplo, o segmento de calçado que funciona assim. Acho que eu escutei isso de uma empresa. Quando ela faz a cotação de um calçado, ela compra muito calçado. E aí, para aquela empresa, é dado um pagamento diferenciado. Ele paga aquilo ali em 6 meses. Então, ela tem um aumento de estoque, porém justificado. E a receita não vai cobrir aquele estoque que ela tá, mas. Naquele ano, Ah, os ingressos de recursos não cobrem, sim. certo? Mas ela consegue justificar que, ainda que a nota de compra tenha acontecido naquele ano, o pagamento não acontece junto com a compra. Ninguém está comprando e vendendo à vista. Uhum. Entendeu? Entendi. Aquela compra não é à vista. Segundo ponto. Você não pode comprar mais do que você vende. Se você fizer isso, você precisa justificar. Dizer que tem o estoque. Tem que justificar. Ah, Eu ultrapassei. Aí a pergunta é uma. Como foi que você pagou? eu tenho que dizer. Como foi que você pagou? Não sei. Não sei é omissão de receita e você vai ter que declarar uma receita. Ah, mas eu não faturei. Você pagou como? Não sei. Não pode. A Cefaz já presume
Omissão de receita. Omissão de receita. Entenda e veja a Cefaz como seu sócio. Aham. Se você tem um sócio, você não tem que prestar conta Sim, para ele de sim. tudo que entra e sai. Sim. A Cefaz está só fazendo esse papel. Muito bem feito. Muito bem Em feito. alguns aspectos. Muito bem feito. Quando é de cobrar, é muito bem feito. É muito bem feito. É. Então ela só quer saber isso. Se você responder sem ter infringido nenhuma regra, ok. Tá de boa. O outro evento que é mais complexo e é feito o cálculo de forma errada pelo fisco é o seguinte. Naquele ano, todo ano, exceto o ano de início de atividade, o seu total de despesas pagas Uhum. não pode ser superior em 20% do total de ingressos de recursos. Sim. Exemplo, se o teu ingresso de recursos naquele ano foi R$100, tuas despesas pagas, o desembolso, aí de fato é o pagamento, É. tem que ser até R$120. Quando é R$121, tu tem que justificar. Então veja, o fisco permite que você tenha um prejuízo. Sim. De até 20. Quando você ultrapassa, é a mesma pergunta. Como foi que você pagou? Como foi que tu ganhou 100 e pagou 130, 200, 300? Não tem como, né? Tem que responder. E aí, qual é dois conceitos importantes para a gente explicar? O que é despesa paga e o que é ingresso de recurso. Uhum. Despesas pagas são todas as despesas de fato pagas. Folha de pagamento, imposto, luz, energia, telecomunicação, compras, tudo. E o custo da mercadoria vendida. O quanto te custou para vender aquela mercadoria? Custo. E hoje, a Cefaz faz o custo da mercadoria vendida com preço de venda. Preço de venda. Isso não existe. Isso vai contra, Não pelo de compra, né? isso vai contra todos os princípios da contabilidade. Como é que eu estou calculando um custo com preço de venda? Não tem como. Então você tem que ter o controle desse custo. Sim. Porque veja só, se eu comprei um produto a R$5 e vendi a 10, o meu custo é 5 e não 10. E hoje o cálculo é feito considerando A venda. 10. Não existe isso. Nunca vou ter lucro desse jeito. Ah. Nunca vou ter lucro. Uhum. E o que é ingresso de recurso? Ingresso de recurso é todo o dinheiro que entra na empresa. O faturamento, capital de giro, empréstimo, Pronamp, financiamento, doação do sócio, doação de outra empresa, todo o dinheiro que entra. Não Por quê? só aquilo que tá na nota emitida lá. É porque, veja só, vamos supor que eu tive um faturamento de R$1.000, eu tive uma despesa de 2, mas Sim. eu peguei um empréstimo de 3.000 no banco. Justifica. Justifica. A Cefaz ela não consegue enxergar isso. É. Mas como é que eu consigo provar isso? Uma única palavra. Contabilidade. Porque se eu tenho a minha contabilidade, Tá registrado. se eu tenho a minha contabilidade, a contabilidade recepciona as informações do banco, que são os extratos bancários. Certo? Então o contador vai enxergar ali que teve uns ingressos de recurso, vai te perguntar o que foi, tu disse que foi um empréstimo, manda o contrato para ele contabiliza aqueles empréstimos, e dentro da DRE, que é a demonstração de resultado, vai estar lá aquela informação, vai estar no balanço. Uhum. Aí o teu contador vai dizer o seguinte, tá aqui, ó, não teve receita, mas teve um ingresso de recurso, o que cobre aquela despesa? Aí você faz, ok, não tem problema nenhum. Eu resolvi um problema, né? Só que veja só, a Cefaz ela entrega para o cliente, dentro de uma intimação, o cálculo. É. Ela te entrega um cálculo. Ela explica como é feito. Nem sempre ela faz corretamente. Sim. Mas ela explica como é feito. O que é que você tem que fazer? Analisar, validar, ver se está correto. E eu vou trazer um caso de um cliente que nós temos tendo muita dificuldade de provar o óbvio. É o seguinte, era uma empresa, se eu não me engano, ela vende roupa de moda, roupa de treino, de academia. Certo. E ela teve no ano 220 mil de receita. Quando foi visto as compras, estava acima de 1 milhão. Caramba. 1 milhão. Ele foi intimado ali pela Cefaz, porque dá a presunção de omissão. Como é que tu compra 1 milhão Isso. e vende 200 mil? Sim. Aconteceu. Foi analisar, encontramos aproximadamente 30 notas fiscais emitidas por um fornecedor a título de fraude. Contra a pessoa sem ele ter Contra comprado, o CNPJ, ele nunca teve ciência, eram equipamentos que ele sequer nunca comprou. Então, de fato, nós estamos aqui diante de uma fraude. Sim. Certo? Falamos para a Cefaz, que aquilo se tornava fraude. E a Cefaz não aceitou.
Nós apresentamos um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é um documento onde eu estou imputando crime contra alguém. Sim. Então ele tem Tem um que haver. poder civil muito grande, Exatamente. entendeu? Então eu tenho aqui um boletim de ocorrência da Secretaria da Fazenda, imputando o crime contra o fornecedor, porque ele usou meu CNPJ a título de fraude. O fisco não aceitou. Nem o boletim? Nem o boletim de Caramba. ocorrência. E aí, por agora, foi apresentado o balanço, DRE, extratos bancários para dizer que não houve movimentação financeira daquilo ali. Não houve pagamento, Não desembolso. houve, aquele valor não existe, foi de fato uma fraude. Aceitaram? E não foi aceito. E aí Canalha. gera pra mim um questionamento, isso é uma opinião pessoal, tá? Aham. De que vale a DRE? Será que o auditor, ele chegou pelo menos a olhar esses documentos, hein? Pra dar essa resposta de não aceitar? Porque veja só, o contador, ele estuda 4, 5 anos, paga pra fazer uma prova. A prova o atesta tecnicamente responsável para validar documentos contábeis e demonstrações contábeis. Ele paga anualmente para exercer uma profissão. Ele paga anualmente para ser fiscalizado por um conselho. Ele recepciona dos clientes extratos, comprovante de pagamento, nota, extrato de cartão de crédito. Ele atesta que aquilo é verdade. Ele diz que aquilo é verídico, aquele documento existe. Ele elabora as demonstrações contábeis. Ele elabora um balanço, DRE, livro-razão, seja o que for. Ele assina, carimba, com o registro dele e às vezes até registra na junta comercial. Por que isso não tem valor? Vai na cabeça do fiscal, né? Por que não tem? É uma questão... Poxa, eu sou tecnicamente capacitado para isso. Eu validei. Se ele estiver mentindo, seja imputado o crime contra o contador. Sim. Se ele manipulou os dados da DRE para chegar naquele número, que ele seja punido. Inclusive, civilmente, nós somos Sim, solidários, existe né? uma responsabilidade civil. É, Existe uma responsabilidade civil dentro disso daí. sim. Mas por que não é aceito como um documento válido? Por que eu tenho que provar como foi que eu fiz a DRE? Se eu tenho que mandar o extrato bancário, contrato de empréstimo, isso e aquilo, para que serve a contabilidade? Nesse caso aí, Se agora a Cefaz presume o quanto a empresa tem que faturar, ele já tá mandando no seu negócio, né? qual é a necessidade da contabilidade? O empresário diz assim, eu preciso faturar só X valor sobre minhas compras, ele pega o número de compras e ele mesmo declara no PJDAS. Pronto, não é só isso. É. A gente não pode ir por esse caminho. A gente tem que ir pelo caminho da verdade. O que é que de fato aconteceu? Escuta uma coisa. Não se inventa receita. A partir do momento em que eu invento uma receita para cobrir uma despesa, não vai ter limites. Não tem. Não vai ter. São duas perguntas que você tem que fazer. Existe ali um excesso de despesa, um excesso de compra. A pergunta que a gente faz para o empresário é: como foi que você pagou? Se ele disser que ele fez um dinheiro do bolso da pessoa física dele e colocou na empresa, mas ele não declarou no imposto de renda, ele não fez o aumento de capital social, ou se foi um empréstimo de um terceiro, não foi recolhido o ITCD, que é um imposto que tem ali sobre essa questão, né, de doação. A penalidade que deve ser aplicada a ele é por ter cometido esses erros. Sim. E não imputar uma receita e obrigar o empresário a pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, CPP e ICMS. Porque tem uma presunção de omissão. Quando existe de fato omissão e não consegue de fato não provar que houve um ingresso de recurso que cubra aquela despesa, que cubra aquela compra, a gente vai declarar receita. Porque não tem como provar que não é. Mas se eu tenho que provar que entrou dinheiro na empresa, que não é faturamento, que pode ter outros nomes, mas que eu não fiz pelo caminho certo, a penalidade aplicada a mim é relacionada a este erro. E não declarar receita e recolher todos os impostos. Obrigatoriamente, como a Cefaz está fazendo. Como a Cefaz está fazendo e todo mundo está indo porque é Na assim. onda, né? Não é assim. Entendeu? É pela verdade. Eu ouço muito, só um adendo aqui, eu ouço muito dos empresários, Bruno, quando se fala
dessa questão de questionar a Cefaz, né? A Cefaz ele notificou e tal, e muitos empresários têm medo. Diz, mas se eu for questionar, será que ele não vai vir me fiscalizar? Vai vir atrás de mim? Vai ficar com os olhos, ouço muito isso, né? Vai ficar com os olhos em cima de mim? E alguns deles preferem recolher, não, tá cobrando, beleza, vou pagar, do que realmente fazer o certo, do que a verdade procurar, porque tem medo. Nesses casos eles fazem isso porque tem o receio da Cefaz ir atrás de cobrar deles algo, de repente podem estar errado, né? Alguns casos sim, mas na maioria dos casos é com medo da Cefaz vir fiscalizá-los, né? Tem acontecido isso muito com você? Eu já escutei muito isso, Uhum. mas isso é um conto de fantasia. Porque você já está sendo fiscalizado. Você não percebeu? Quando você vai ceder, gosto de uma expressão, quanto mais você abre as pernas, mais ela vai se esticar. É. Entendeu? Você já está sendo fiscalizado. Está sendo intimado. O cruzamento sequer começou. Você está achando porque agora tu vai inventar uma receita para resolver essa intimação? Acabou? Muito pelo contrário. Todos os outros erros que você pode estar cometendo também serão pegues. Uhum. Não adianta fugir. O cara quer resolver aquilo de imediato, Não, achando que vai estancar ali a Não, sangria, você mas... não vai estancar. E descobriu aquilo ali, opa, ele pagou, né? É aquele negócio. Se existe um caminho certo, qualquer atalho vai levar ele para perdição. Uhum. Só tem um caminho certo. Todo atalho é perdição. Ah, mas é porque se disseram que se fizer assim, dá certo. Não dá. Uhum. Olhe para a história e perceba que todos os erros cometidos foram dessa forma. Sim. E aí acho que com todos esses cruzamentos que estão acontecendo, dá para aprender e se regularizar. Uhum. Ou todo mundo agora vai voltar a trabalhar com dinheiro? Dificilmente. Porque, Na verdade, inclusive, nós temos o Pix. É. E tem o cruzamento do Pix. E não não só o Pix, né? Não, Todas Pix, as transações TEF, financeiras, né, TED, estão sendo... DOC, boleto, tudo. E aí começa a nova lenda. É só o Pix da Nubank. Sim. É só o Pix da PixPay. É. PicPay. PicPay. É só o Pix do Inter. Só do 6. Não. A previsão legal. Todas as instituições financeiras deverão, não é de novo, não é optativo, se fosse ninguém faria, Uhum. deverão enviar para a Cefaz os valores recebidos a título de Pix, TED, DOC, etc, etc, etc. Uhum. Todos. Então me explica por que o mercado seguro não faz? Não sei, mas ele está intimado a entregar. O que o Itaú não faz? Não sei. Mas ele está intimado a fazer. Mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. Uhum. E veja só, dentro do ambiente da Cefaz tem uma coisa chamada CIGET, Sim. que é uma ferramenta maravilhosa se funcionasse bem. bem. Mas ela existe e ela está ali. Então vamos usar. E ela demonstra para a empresa de contabilidade ou para o próprio empresário quanto ele recebe de cartão. Pessoal, o Bruno está falando da ferramenta CIGET. A gente vai adicionar no nosso canal um passo a passo de como você, empreendedor, pode consultar lá o seu CIGET. É importantíssimo você ter acesso a essa ferramenta, porque essa é uma ferramenta não só dos contadores, dos consultores, mas é uma ferramenta do contribuinte, né? Então você, contribuinte, pode chegar lá, acessar, consultar, verificar. E é muito interessante você criar o hábito de verificar isso, né? Porque criou-se muito também aquela lenda de que não, só o contador tem acesso a essa informação. Não. Tem um certificado digital, Tem consegue acesso. a informação. Evidentemente que a interpretação ou a análise daquela informação que está lá, em muitos dos casos, o contador vai saber fazer melhor do que você. Porém, você tem acesso para verificar essa receita, né? O que você vendeu, o que a Cefaz está enxergando sobre a sua empresa, é muito importante. A gente vai colocar um passo a passo aqui no canal para você olhar lá e ver como é que consulta lá no CIGET, certo? Só um complemento, nós temos um vídeo no nosso canal, a gente teve um prazer de um convidado aqui, que é o Paulo Almada, né? Inclusive ele é funcionário público, servidor da Secretaria da Fazenda, onde a gente falou justamente sobre o Pix. E ele deixou bem claro isso, que não é só o Pix, são todas as transações financeiras eletrônicas, seja ela TED, DOC, tudo. Então tudo isso o fisco já tem. E aí ele até brincou, mas essa informação já está lá, você não pode fugir dela. Então de qualquer maneira, toda transação que você tiver, dá uma olhadinha lá no nosso canal, na conversa com o Paulo Almada, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do cruzamento do Pix. E é importante que os empresários tenham atenção a isso.
que não é só transação de Pix. E não só de banco A, B ou C, são todos, né? Perfeito. Por mais que E tem um plus. Ave Maria, lá é os plus. A Secretaria da Fazenda compartilha os dados com a Prefeitura. Sim. Prefeitura Existe do um Eusébio já está acusando isso. Fortaleza também, né? Fortaleza, a Secretaria de Fazenda e Fortaleza fecharam um convênio de compartilhamento de dados. Eu confesso que, nesse primeiro momento, a Prefeitura não está sabendo lidar com a informação. Que, veja só, não é toda entrada de Pix que é receita. Tem transferência de matriz e filial, tem Pix troco, Sim. entendeu? Tem um boleto que eu gerei há 2, 3 meses, foi pago um Pix agora. Então tem que analisar aquela informação. Então, a Secretaria da Fazenda pega esse dado, compartilha com as prefeituras, e isso vai reverberar nas empresas prestadoras de serviço. Quem é prestador de serviço? Eu vou falar aqui as principais. Academia, veja-se onde você treina, emitem nota. Pet shop, Dificilmente. pet shop, banho e tosa e o serviço de clínica veterinária. Temos autoescolas. Escolas mesmo, né? As próprias escolas, só que as escolas até que elas emitem. Agora a autoescola. Emite não. Escola emite, que é a escola das minhas filhas. Acho que eu vou até pedir, né? Pedir lá pra ver se os caras entregam a nota. Você tem barbearias, salões de beleza. Isso aí, meu amigo. Entendeu? Então existe toda dentro do serviço, empresas de contabilidade também precisam Constantino emite nota, viu? E precisam fazer a emissão da nota fiscal de serviço, serviços de educação, tudo. Então, toda a movimentação financeira desse desse cruzamento que tem na Cefaz, ela pode e já está acontecendo, na verdade, nas prefeituras. Naturalmente, isso acontece primeiro daqui dentro da região metropolitana, que é onde é mais desenvolvido, mas você que está aí no interior de Tururu, por exemplo, vai chegar. Vai chegar lá. Acredito que vai chegar. E é interessante essa questão da prefeitura, também, nossa conversa com o Paulo, falou-se exatamente isso. Porque geralmente quando começou a chegar essas notificações da autorregularização, que é isso que a gente está falando aqui dos eventos 378, 379, 380, criou-se aquela história, não, eu vou justificar, eu vendi um carro, por isso que entrou esse dinheiro, mas não foi de venda, então a Cefaz não pode me cobrar. De fato, comprove que você vendeu o carro. Cadê o contrato de compra e venda? Eu vendi um terreno lá e entrou esse dinheiro na minha conta, não foi de venda. Beleza, a Cefaz aceita essa justificativa. Me mostra aí. Ou outros clientes que têm serviço também dizem, não, mas esse dinheiro aqui não foi de venda, foi de serviço. E aí, com esse cruzamento, a Cefaz ela já vai ter acesso também a essa informação, né? Porque quando você é optante pelo Simples, a prefeitura tem acesso a tudo da Cefaz, a Cefaz tem acesso a tudo da prefeitura, que tem acesso a tudo da Receita Federal. Como você mencionou, os outros ingressos de recursos, eu vendi um terreno e botei dinheiro na empresa. Existe um procedimento a ser respeitado, um imposto a ser recolhido aqui. Se foi isso, dá um exemplo aqui do terreno, você vendeu um terreno, pegou esse dinheiro, jogou na empresa, você tem que recolher o imposto. Ou tem feito um aumento de capital de forma regular e no prazo, né? Que nós chamamos de forma tempestiva, que é no prazo. Não fiz, cara, beleza. Pois você vai ser penalizado. Você deve ser penalizada por isso. Sim. E não pegar esse valor e declarar como receita. Digo e repito, só declare como receita o que for receita. Se não foi receita, dá um nome correto para essa coisa. E se houve ali uma irregularidade, peça um reenquadramento de penalidade para isso. E não pegar isso aqui e declarar como receita, tu pagar não sei quantos impostos em cima e parcelar e pagar multa e juros. É errado. Isso é errado. Você vai estar corrigindo um erro com outro erro, né? Existe dentro do direito uma coisa chamada princípio da verdade material. Sim. Que é, qual foi a coisa que aconteceu? E qual a penalidade correta para essa coisa? Nesse cliente que eu falei, que teve notas de entrada de 1 milhão, houve um erro cometido pela parte dele. Qual foi? Ele não disse para a Cefaz, ele não recebeu na época, que se chama manifestação. Tudo, né? Existe uma manifestação que é feita. Ele não manifestou, recusando, dizendo que desconhecia aquela operação. E agora a Cefaz fez o cruzamento. Ele errou? Ele errou. Qual foi o erro dele? Não manifestação de nota. Então, qual a penalidade que deve ser aplicada a ele? A penalidade por não manifestar nota, que é bem baratinha. Ele pagaria ali 27, 28 reais por nota. Mas ele arrecada pouco. Não importa.
O certo é ele ser penalizado por isso. E não declarar aquilo como receita. E é importante falar de penalidade porque para cada erro que você comete, tem uma penalidade. Não tem pena, não. Errou. Tem. Tá Comprou sem nota, 10% do valor da operação. Vendeu sem nota, 30% do valor da operação. Valor da operação, diga-se valor da nota fiscal, não é isso? É, exatamente. O valor da operação, o valor da nota. Que deveria ter sido emitida. Vendi no cartão de crédito e emiti nota, 30% do valor que você vendeu. Então, se juntando aí, o cara comprou sem nota, vendeu sem nota e foi no cartão. 40%, fica 40%. Caramba. E aí o lucro, meu amigo? Cadê o lucro aí? E aí, professor, tem como fugir dessa penalidade? Tem, fechando as portas. Sempre digo, a solução para não pagar imposto, não pagar multa é fechar as portas. Pode ter certeza. Então é importante, cada vez mais, algo que a gente já sabe, nós contadores, tributaristas, nós sabemos a importância da contabilidade, né? Mas cada vez mais a contabilidade está se mostrando de suma importância. Porque através dela, através da contabilidade, das demonstrações contábeis, dos balancetes, dos balanços, das DRS da vida, por mais que tenha um fiscal colar outro que não olhe, mas a gente vai estar cumprindo o que está legal e você, empreendedor, você, empresário, vai ter uma ferramenta de contestar o fisco de maneira que você fique sossegado, você fique tranquilo, né? Então, hoje de manhã, em conversa com uma cliente, a gente estava até dialogando sobre isso e, graças a Deus, ela tem um pensamento correto. Ela diz, Robson, o que é certo. É muito melhor eu fazer o que é certo agora do que mais na frente eu pagar porque tô querendo economizar nesse momento. E, pessoal, não se engane. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, eu diria que 99,99% dos casos, o barato sai muito, mas muito, muito mais caro. Então é importante você ter uma boa consultoria, uma boa assessoria contábil, para que você consiga ficar sossegado. Bruno, eu queria voltar um pouquinho só na explicação do evento 380, só para ficar claro para o nosso ouvinte, que é essa questão da receita, que é um tema que fica muito confuso, né? Tanto da questão dele ter uma receita abaixo de 80% ou acima, quanto a questão das despesas. E eu queria que você exemplificasse, a gente trouxesse um exemplo real. Ó, isso aqui, o cliente faz isso, para poder o nosso ouvinte entender melhor, né? Ficar mais didático. Você como professor excelente que é, deixar mais didático isso. Você tem que fazer 2 controles. De compra e venda. Eu tô falando com documento fiscal, tá? Aqui dentro da realidade de que você trabalha com documento fiscal. Esse cruzamento, ele não é feito mensalmente, trimestralmente, semestralmente, não. É sempre quando o ano vira para o outro, que eu encerrei os dados de compra e venda daquele ano, onde o fisco pega aquilo, audita e faz o cruzamento. Você tem que garantir que tudo que você compra com nota e tudo que você vende com nota, a tua venda esteja maior. Porque é o natural que aconteça. É o lucro, né? É natural. Ninguém compra por 10 e vende por 10. Ninguém compra por 10 e vende por 9, porque você não pode. Existe uma penalidade aqui. Você não pode vender abaixo do custo. Sim. É proibido. Você tem uma penalidade, que é uma vez o valor do imposto. Que é essa diferença que você baixou o custo. Certo? Só pode fazer isso com autorização expressa da Cefaz. Acontece no segmento de moda, que tem roupa que fica fora de linha, fora de moda, tem mais uma autorização. Certo? Então, se você vende R$1.000 no ano inteiro, minha receita foi 1.000. A sua compra não pode ser 1.000. A sua compra tem que ser ali 800. No máximo. No máximo, a não ser que seja justificável. Professor, foi 1.000. Tá, se você provar como foi que você pagou, ou que você comprou, a nota foi emitida naquele ano, mas se foi pago no ano que vem, ok. Só prova com contabilidade. Tá? Porque a contabilidade recebe a nota, ela faz uma coisa que chamamos provisão. E na medida que você vai pagando, a contabilidade vai baixando. E na contabilidade eu consigo evidenciar que, ainda que eu fiz uma compra em tal valor, eu ainda não paguei. Na contabilidade eu consigo. Só na contabilidade você faz isso. A primeira coisa. A segunda coisa que você tem que manter é o seguinte. Se você teve uma receita anual de R$1.000, você não pode ultrapassar em mais de 20% disso daqui. Se você ultrapassa em mais de 20%, em 21%, em 30%, em 40%... As minhas despesas. As despesas pagas. Aí é o desembolso que acontece. Despesas pagas. Não é a provisão, é a despesa paga. Comprou, pagou. Você vai ser intimado. Nesse ponto aí, como é que a Cefaz
como é que é o fisco, a Cefaz, ela tem acesso às despesas do contribuinte. Como é que ela vai Existe uma saber? coisa chamada DEFIS. Ah, É uma declaração anual que o contador declara das empresas do Simples. E lá tem um campo assim, ó, total de despesas do ano. E a Receita Federal dá a seguinte orientação: deve ser colocado todas as despesas pagas, inclusive o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. que não é sobre a venda, viu, pessoal? Que não é sobre a venda, é sobre o custo, pelo amor de Deus. E a galera faz e segue, eu fico. Não sei nem o que falar. Então, assim, sobre o custo. Então ela tem. O contador declara. Uhum. Eu vou pedir pro meu contador não declarar. Você vai ser intimado a declarar, porque a declaração vai estar vazia. E a Cefaz, ela tem os dados de compra, ela vê quando o fornecedor emite uma nota contra você, ela enxerga. Aí ela tá lá vendo um monte de compra e na declaração tá zerado. Tá errado, isso é um cruzamento básico. Não existe isso, entendeu? Então tem esse cruzamento bem básico mesmo. Aí eu vou pedir pra ele manipular, eu vou pedir pra ele colocar abaixo da minha receita. Não faça isso, porque você vai ser pegue. Zerar declaração. Retificar para bater um número que você quer, o nome disso é fraude. Não é erro, é fraude. É fraude porque aqui existe uma intenção. É O dolo, erro né? é o dolo, né? O erro, pessoal, é quando eu não sei. A fraude é quando eu sei, a malícia de fazer, entendeu? Existe essa Malandragem, malícia. malandragem. Exatamente. Vamos fazer desse jeito. Porque o fulano fez e deu certo, eu vou fazer também. É. Não faz isso. A conta do fulano vai chegar. Ainda que a grama do vizinho seja mais verde, você sabe que não é. Você sabe que não é. É verdade. Então não faça isso. Então não tem a DEFIS. E aí, existe um checklist do que fazer para nunca receber intimação. Diz aí. Existe. Para você ter paz na sua vida. Sem intimação, sem notificação, sem ação fiscal, sem nada. Pelo menos essa dor de cabeça na sua empresa, que são muitas, você não Essa você não vai vai ter. ter. A primeira é, compra e vende com nota. Faz isso aqui, Básico, mata um né? monte, Mata um bocado de bem dinheiro, não básico. é problema. Compra e vende com nota. Segunda, garanta que toda a movimentação financeira esteja cobertada por documento fiscal. Tem que garantir. Isso, pessoal, não é para atender a Cefaz, não é para atender para a Cefaz. Isso é para garantir a saúde financeira do seu negócio. É você saber como é que tá, né? Você tem noção de como é que tá as coisas. Sabe qual a principal dor, a principal objeção que as pessoas apresentam? Quando você leva um balanço, uma DRE, que lá evidencia faturamento, custo, despesa e lucro ou prejuízo, eu não sei para onde vai esse dinheiro. A queixa básica. É. Mas eu não sei para onde é que vai esse dinheiro. E quando dá lucro, então, cadê? Cadê o dinheiro? Aí tá lá na parcela zona do carro, R$10.000, na viagem Tá passando no para as carro, Maldivas. do dinheiro que você tira aqui e ali para cobrir uma despesa pessoal. Sim. Por uma despesa que você paga no conserto de alguma coisa, de um pedreiro, de uma limpeza que você não tem documento fiscal. E assim o dinheiro ele vai sendo vendaval mesmo. Certo? Então você precisa garantir, como eu no sistema financeiro, que tudo esteja com documento fiscal. Sim. Isso é um fato. Sim. Tá? A terceira coisa é pagar uma contabilidade que lhe entregue trimestralmente uma demonstração de resultado. Trimestralmente você vai olhar se teve prejuízo, se não teve, se está pagando muitos juros, muita multa, imposto atrasado. Se a tua despesa de um trimestre para outro aumentou, então pode ser um fornecedor que você tenha que trocar. Sim. Ou um produto que está com margem baixa e você ainda não percebeu. Pagar um contador que faça isso não é R$100 que entrega tudo. Não vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar Não vai certo. Entenda. O contador ele não é um mal necessário para a empresa. O contador ele é necessário para manter a empresa viva. Sim. Mas também você não pode pagar qualquer um e querer ter esse serviço de excelência. Você não vai ter. Você não vai conseguir, um exemplo, né? Você não vai conseguir comparar um cafezinho de R$2 com um café que você toma numa cafeteria, com um café gourmet, aqueles café melhor. Então, assim, é importante você tocar nesse ponto da contabilidade, que a gente estava até conversando no almoço, né? Existe o mercado contábil, infelizmente, ele é muito concorrência desleal, né? Só que, na verdade, é porque o empreendedor, principalmente o nosso empreendedor local, trazendo aqui para cá,
ele vai muito pelo preço. Peraí, o Bruno cobra R$ 250. O Robson tá cobrando 500. Não, eu vou pro Bruno. O Bruno aqui, 250 vai me atender. De fato, muito bem. Só que você não sabe se realmente ele vai lhe entregar aquilo. Na grande maioria das vezes, de novo, o barato pode sair muito caro. Perfeito. Tá? Então, assim, é importantíssimo você falar isso. E é importantíssimo você, empreendedor, entender. Ah, você está dizendo que é só questão de preço? Não, é você conhecer realmente a qualidade do profissional que você está contratando. A gente não está dizendo que se você pagar caro, você vai ser bem atendido. Exatamente. Mas é natural que seja mais do que quem pague pouco. Olha as suas Exatamente. experiências de serviço. É. Pego, por exemplo, vou pegar um exemplo. Paga um médico de plano de saúde e paga um médico particular. Aqui. Exatamente. Você sequer pode exigir um bom atendimento. Tem como. Tem como. Porque o médico no plano de saúde ele vai ganhar no volume. Particular, você paga bem mais caro, É mais caro. mas você vai ter a sua saúde bem atendida. É. Então trate a empresa com essa mesma responsabilidade que você tratar a sua saúde. Porque veja só, a sua família depende disso. Você depende. Famílias de empregados dependem do sucesso da sua empresa. A responsabilidade é muito grande, né? É Bruno? Ser muito grande. A empreendedor gente é muito brinca grande. de ser empresário, que é cultural, mas a gente não pode brincar. É. Existe muita coisa em risco. Muita coisa. Tem tudo para dar certo, mas para isso eu preciso das ferramentas necessárias. Sim. E para mim a contabilidade ela tem que ser primordial. É. Tem que entregar trimestralmente a DRE, mas eu nem sou simples. Mas você precisa analisar teus fatos. É dentro do ano, não é de um ano para o outro não, porque depois que o ano acaba não tem mais o que fazer não. É de um trimestre para outro. E é importante o empresário, o empreendedor entender que ele precisa munir o contador dele dessas informações. Sim, ele também não é cigano. Ele não vai colocar uma bola de cristal e dizer, o fulano teve uma despesa X. Não. Ele tem que ser munido dessas informações. E, evidentemente, se o contador não está exigindo essas informações, você tem que perguntar por que ele não está exigindo. Né? Como é que ele vai te dar a informação? Como é que ele vai te dar? A gente analisa os dados. E começar a enxergar, exatamente. A nossa função é analisar os dados e lhe dar uma sugestão de como você deve melhorar. Tem que esquecer, você que é empreendedor, empresário, esquecer que a contabilidade é só para gerar imposto. Primeiro ponto. A partir do momento que você tratar a contabilidade como seu aliado para tomar decisões, para lhe dar sugestões de melhoria, beleza. Agora, faça-se essa pergunta. A minha contabilidade, ela pode me dar esse auxílio? Se a resposta for não, então está na hora de você repensar. Se for sim, faça uma autocrítica. Você está munindo o seu contador de informações? Perfeito. Se a resposta é sim, você está munindo o seu contador de informações, aí beleza. Se não, então você tem que passar a munir ele de informações para que ele possa lhe dar esse auxílio. Recentemente nós fechamos contrato com um cliente, uma indústria, né? E é bem interessante, falando sobre essa questão de valores, né? Ele chegou para a gente, pediu uma proposta e tal, e o nosso rapaz do comercial trouxe ele, a gente fez uma proposta para ele. O valor dos honorários que nós cobramos foi praticamente 2 vezes ou 3 vezes mais o valor que ele pagava ao antigo contador dele. Né? E aí, evidentemente, ele achou caro. Ele foi buscar outros orçamentos em outros contadores, teve preços similares ao nosso, teve preço com uma diferença pequena, mas no final das contas ele fechou conosco. Né? A partir do momento que nós assumimos a responsabilidade de uma empresa, é praxe lá na Constantino, a gente fazer o diagnóstico dessa empresa. E aí nós entregamos para o cliente, antes mesmo dele assinar o contrato conosco, a gente entrega gratuitamente uma análise da empresa dele. E esse cliente a gente entregou a análise da empresa dele. Cara, Bruno, não era errado. Era não feito. Muita coisa. Mas muita coisa não feita, coisa feita. Tinha uma coisa errada, mas tinha muita coisa não feita. E aí, no final das contas, a gente terminou agora, semana passada, de fazer o levantamento e atualizar as informações para ele, né? E até ele brincando, rapaz, eu já gastei mais do que uma moto aqui de imposto. E aí eu comentei com ele na sexta-feira, eu disse, realmente você gastou mais do que outra moto. Mas de 40% a 50% desse valor que você está pagando é juros e multa. Se você tivesse sido feito a tempo, você não teria isso. Ou seja, o barato saiu muito caro para ele. E aí ele disse, mas eu pagava o cara para ele fazer. De fato, mas qual foi a última vez que tu olhou se estava sendo feito? Não, eu não colhei porque eu confiava. Legal. Só que tem um ditadozinho que eu aprendi. Quem confia, confere. Confira. Se o seu contador achar ruim que você está conferindo o serviço dele, repense. Porque eu lá na Constantina, a gente tem muita tranquilidade enquanto o nosso cliente ele confere o nosso trabalho. Né? Que ele confere, ele diz, isso aqui não está sendo feito. Porque nós não somos infalíveis, né? Evidentemente a gente trabalha com equipe, pode ter falha. Lá na Constantina a gente tem isso muito, muito ciente. Todo mundo é passível de erro. O que não pode é que o erro se torne repetitivo. E a gente deixa isso claro para o cliente. É importante você estar aqui do nosso lado, nos fiscalizando.
Então você, empreendedor, tem isso em mente. O contador, ele é seu amigo, ele é seu parceiro, e está ali para poder lhe ajudar, mas só pode lhe ajudar se você realmente também for amigo e parceiro dele, né? Perfeito. E Bruno, a gente está falando aqui sobre essa questão dos riscos, né? Que a pessoa ela tem que seguir essas listas para evitar ser penalizado, né? Eu queria que você citasse alguns exemplos na sua experiência de casos práticos que você viu a empresa, por ela não cumprir esses requisitos, ela foi prejudicada, e casos em que você conseguiu fazer um trabalho de compliance, né, de prevenção, para que as empresas não caíssem nesses problemas fiscais, nesses problemas tributários, e evitassem, assim, pagar uma multa e ser penalizado. Eu acho que quando você fala de casos de erro, eu sempre lembro do caso de uma sorveteria que ela pagou um auto de infração de 1,5 milhão. Caramba. Era Haja sorvete, né? Simples Nacional. Foi receber um auto de Simples infração. Nacional? Simples Nacional. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Porra. Existem duas coisas na contabilidade que se chamam obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação acessória é tudo que torna evidente a obrigação principal. E a obrigação principal é pagar um imposto. Então, tudo que torna evidente você pagar um imposto é obrigação acessória. Emitir nota, acompanhar inventário, etc, etc. No que diz respeito à apuração do imposto, você tem que garantir duas coisas. E, inclusive, olhe para dentro da sua empresa, você que está nos ouvindo, pergunte ao seu contador essas duas perguntas. São duas coisas que você tem que garantir. Qual é o momento que eu pago o ICMS? E quem paga? Porque pode não ser eu. Esse mecanismo tem um nome chamado substituição tributária, que é que as pessoas têm muito medo. Mas não é tão complicado assim, não. Então eu tenho que dizer, tenho que determinar em que momento o ICMS vai ser pago e quem é que paga. Que às vezes pode ser você. E o caso dessa sorveteria era justamente porque aquela sorveteria, ela era a pessoa quem pagava e no momento da saída. E na cabeça de quem acompanhava a época, dizia que ela não precisava pagar porque já vinha pago por substituição tributária. Ele esqueceu de saber que era aquela empresa que deveria pagar. E dentro de um auto de infração, foi penalizado, porque quando você não paga o imposto, a penalidade é uma vez aquele valor do imposto. Então, se você deve 500 mil, virou 1 milhão. 1 milhão. Entendeu? E a fiscalização sempre é mais de um ano. Então, esse foi um caso muito crítico. Não tem pra onde correr. Porque se o imposto é para ser recolhido e não foi recolhido, não tem advogado que ajude. Porque a realidade, a verdade é essa. Então, tome cuidado com isso. Eu trabalho por substituição tributária, beleza. Mas quem é que paga? É você? Ou é o teu fornecedor? Ou é a indústria? Tem que garantir isso. Isso é importantíssimo. Tá? E casos de positivo tem imensos, assim, vários. A gente sempre pega a empresa muitas vezes irregular, com problemas críticos, e a gente vai ali tentando encontrar uma solução, né? Nós pegamos uma vez uma empresa do segmento de alimentos. Lá tinha uma regra muito complexa de ICMS. E ele foi receber uma ação fiscal e foi penalizado em 42 milhões de reais. Porque comprar um carro, não dá? Não dá? Comprar um carro? E ele foi penalizado. O auto de infração foi para 42 milhões. Caramba. Porque a Cefaz identificou um imposto também não recolhido, então o valor dobrava, né? Era 21, sim, ficou para 42. O cliente dizia que estava errado, ele tinha um crédito de 20 milhões. E a Cefaz encontrou um débito de 21. E a minha missão ali foi saber quem estava falando a verdade, né? E aí, no fim, a Cefaz estava quase certa. Quase certa? A gente baixou de 42 para 39 milhões. 3 milhões aí. Então, conseguimos de 3 milhões ali que a Cefaz tinha errado. E a partir daquele momento o contribuinte entendeu qual era a regra correta de se cobrar e começou a trabalhar correto, o ICMS sendo recolhido para não recorra mais. Eu acho que o caso mais interessante que eu tive foi de uma ação fiscal de uma empresa que ela fez uma importação de um produto e ela errou a codificação dos produtos. Sim. Quando você erra uma codificação de produto é algo muito sério. E a Cefaz presumiu uma omissão de entrada e uma omissão de saída que deu 800 mil reais. Esse foi um pouquinho mais barato, né? Foi 800 mil reais. Um pouquinho, né? Mas o cliente, ele jurava que ele não comprava e vendia sem nota. Omissão de entrada e saída, para quem não entende, é quando você compra e vende sem nota. Tá? Então, se eu comprei 10, vendi 5 e meu estoque final é 0, eu vendi 5 sem nota. A presunção é essa, entendeu? Se eu comprei 10, vendi 10, sobrou 5...
A presunção é que eu comprei 5 sem nota. E aí chamamos omissão de entrada e omissão de saída. Só que esse cliente ele disse que ele não comprava sem nota. Tudo que ele comprava era com nota. Quando a gente fez a auditoria na empresa, de fato a empresa comprava com nota. Uhum. Só era difícil provar aquilo, né? E a gente estava nesse processo de provar que ela errou uma codificação, então a penalidade dela é por Era erro outra, de né? codificação E não de e omissão não de por nota. omissão. E a gente baixou de 800 mil para R$ 303. Caramba. Então aqui nós temos um super êxito aqui Muito bom, né? nessa Muito questão bom. de ação fiscal, né? Porque, eu sou pequeno. Não importa. O MEI também é excluído. O MEI também paga imposto. O MEI também sofre ação fiscal. O MEI sofre baixa de ofício. Então, do pequeno ao grande, você está no risco quando você não trabalha certo. Não sei trabalhar certo. Eu não sei qual o caminho. A Constantino Contabilidade está aqui para lhe mostrar esse caminho. Com certeza. E nós temos um exemplo também de um caso. Vou concluir. Não, pode falar, pode falar. Nós temos um exemplo de um caso de um cliente que ele comprou um equipamento, né? Equipamento para utilização, para imobilizar da empresa dele. E chegou no posto da Cefaz, a Cefaz cobrou. Cobrou realmente ele para ele pagar o ICMS, né? Só que aí a gente, com nosso conhecimento, a gente sabia que como é equipamento imobilizado, não teria que pagar esse ICMS na entrada interestadual, né? E aí, ainda bem que ele nos ligou, né? Chegou a mercadoria, estão me cobrando aqui um valor X, acho que na época era R$16 mil, não era milhões, mas era o valor de R$16 mil. E aí esse cliente ligou, rapaz, Robson, o cara tá me cobrando esse valor assim, posso pagar o DAI? Eu disse, não pague não. A gente foi, entrou com um pedido de correção lá na Cefaz e realmente ele não pagou esse ICMS. Ele não pagou. E agora, recentemente, outro cliente também na mesma situação. E é impressionante, Bruno, como a Cefaz, e aí eu não sei se é erro deles ou é má intenção, sei lá, mas na maioria das vezes ela vai para tributar o contribuinte, ou seja, aquele colar colou, né? Então tá aqui, ó, você tem que pagar. Se o cara não procurar um contador, uma contabilidade como a Constantino Contabilidade, que tem competência para evitar que você pague imposto errado, ele vai acabar pagando imposto errado. Então, nesses dois casos, um cliente economizou 16 mil, outro agora economizou 3 mil reais, mas é como você está dizendo, do pequeno ao grande, se ele tiver uma assessoria boa, ele vai evitar uma penalidade maior. Perfeitamente. Né? Exatamente. Bom, Bruno, meu amigo, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, foi um papo muito, muito agradável, né? E aí eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, um recado aí para os empreendedores, para os empresários, falasse um pouco da sua consultoria também e te agradecer demais pela presença, pelo seu tempo, pelos ensinamentos. Infelizmente nosso tempo é curto, mas a gente vai ter bastante material lá, pessoal, disponibilizado para vocês olharem lá no canal. E em breve nós marcaremos outro encontro para abordarmos outros temas também tributários, tá? Bruno, muito obrigado, deixa as considerações finais e vamos lá, muito obrigado, concluir. Cara, se pudesse deixar aqui um conselho, procure ao máximo, vou olhar aqui pra minha câmera, né, que tá aqui pra mim. Procure ao máximo trabalhar dentro da regularidade. É mais caro trabalhar de forma ilegal, pagar A, B ou C, encontrar um caminho diferente. É muito mais energia, muito mais caro você trabalhar. Como eu disse, não sei trabalhar certo, por exemplo. Não sei trabalhar certo. Procure uma assessoria contábil que consiga lhe dar essa segurança, fazer você dormir. Tem muita preocupação dentro do empreendedorismo. A contabilidade não é para ser mais um fardo a você carregar. Pelo contrário, tem que ser um alívio. Então, trabalhe junto de uma assessoria contábil que está com você, que visita, que apresenta trimestralmente o resultado da sua empresa. Outro conselho é tenha uma meta estabelecida de crescimento, de faturamento, de lucro. Isso é importante para lhe motivar a continuar e não ficar desmotivado e culpar a economia, o presidente, o governador. Tem as suas metas muito bem definidas, né? Deixa aqui as minhas redes sociais. Meu Instagram é bruno.viana Macedo. O meu canal no YouTube também é Bruno Viana. E lá nós temos aulas sobre ICMS quase que diariamente. Preste um serviço de consultoria e de auditoria de ICMS no Nordeste. Fica aqui à disposição e agradeço ao convite. Espero ter ajudado aí a esclarecer as dúvidas, trazer um pouco mais de segurança para o empresário. Massa. Bruno, obrigado mais uma vez. Foi uma conversa sensacional, muito esclarecedora. Acredito que nossos ouvintes, nossa audição, as pessoas que estão nos assistindo ficaram muito satisfeitas. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com o Bruno. Pode entrar em contato também aqui com a Constantino Contabilidade, que na medida do possível a gente vai esclarecendo vocês
aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo Seu Negócio Podcast do Empreendedor.